Bom dia, pessoal. Hoje eu queria compartilhar uma leitura que eu fiz, a biografia do ator Kiefer Sutherland. A autora se chama Laura Jackson. Eu achei esse livro muito interessante. Esse livro, é importante deixar claro, ele não é uma biografia pesquisada que eu digo no sentido de fontes primárias, ou seja, a autora não entrevistou pessoas, não tentou coletar informações inéditas. Essa biografia é mais um compilado, né, do que se escreveu sobre o Kiefer Sutherland, das entrevistas que ele deu, dos filmes que ele fez, né, dos filmes que você percebe que a autora claramente assistiu os filmes, porque ela faz uma avaliação crítica, ela coloca, fala sobre o que os filmes são, sobre a trama e a repercussão na crítica, etc, etc. Então, algumas pessoas na Amazon criticam o livro por causa disso, mas eu acho que não há problema se você compra o livro sabendo disso, né? Você poderia saber tudo que está aqui se você pesquisasse na internet, mas ia demorar bastante. Então, é melhor ter alguém que compila a informação toda. Então, e sobre o livro em si, ele descreve a vida do ator Kiefer Sutherland em ordem cronológica. Kiefer Sutherland, para quem não sabe, é um ator canadense, filho de um ator famoso, Donald Sutherland, e começou a atuar como adolescente, com peças de teatro, no Canadá ainda, e ao fazer 18 anos migrou para os Estados Unidos, primeiro para Nova York, depois para Los Angeles. Começou sua carreira sua carreira profissional pelo cinema. Teve alguma incursão rápida na TV, mas começou basicamente pelo cinema. O papel mais conhecido dele, o primeiro grande papel mais conhecido dele foi do vampiro no filme Garotos Perdidos. Mas eu creio que hoje as novas gerações certamente conhecem ele como o agente federal Jack Bauer na série 24 Horas e como presidente dos Estados Unidos na série Designated Survivor. O que eu achei interessante nesse livro, além assim, da própria persona, né, do Kiefer Sutherland, que é uma pessoa bastante interessante pelo modo como é descrito aqui, pelo que se lê sobre ele, principalmente porque é uma pessoa com várias skills, né, uma pessoa que consegue aprender várias coisas. Teve um momento que ele estava entediado, por exemplo, da atuação, e ele foi fazer rodeio, né? Foi virar o laçador, né, de rodeio, não sei se esse é o termo técnico exatamente, mas conseguiu ser campeão nisso mais de uma vez, ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade de aprendizagem de skills muito grande. Sempre se interessou em interpretar principalmente vilões. Ele acha que os vilões são mais trabalhados nos roteiros do que os mocinhos, porque como o roteirista não consegue se identificar com o vilão, o roteirista se dá mais liberdade de criar o vilão do que o herói, né? Então ele diz que por isso os vilões em geral são mais bem concebidos nos filmes, o que aliás é um ponto bastante válido. Agora, o que eu mais me interessei pelo livro foi assim, eu extraí algumas lições que eu acho que valem não só para a atuação, mas valem para toda a vida. Por exemplo, treinamento é importante, mas não é fundamental, porque o Kiefer Sutherland não teve treinamento. Ele começou a fazer cursos de atuação quando ele era adolescente. Ele não gostou da metodologia dos cursos de atuação, porque os cursos de atuação usam a metodologia Stanislavski. Usavam naquela época, acho que a maioria ainda usa hoje, na qual você tem que acessar suas emoções interiores, né, para poder entregar a emoção do personagem, poder usar essa emoção para substituir a do personagem, para que o personagem tenha uma emoção genuína, a emoção vem de você. E o Kiefer Sutherland achou esse método danoso, psicologicamente danoso, além de invasivo à privacidade. Portanto, ele fez algumas aulas de teatro, mas não se interessou e resolveu aprender na prática fazendo peças de teatro lá no Canadá. Eu achei isso muito importante. É muito comum, aliás, atores sem treinamento, né? Eu acho isso importante. Eu acho você longe de mim, tá, desvalorizar a educação, o treinamento, pelo contrário, mas às vezes o mais importante é botar a mão na massa. Outra lição que
que eu aprendi nesse livro, que eu achei muito válida, é a dos ciclos de vida. O Kiefer Sutherland, ele conduziu a vida dele baseado numa premissa que eu acho absolutamente verdadeira, que é a nossa vida tem ciclos. E quando acaba um ciclo e começa outro, o que a gente faz nessa transição de um para o outro determina como é que vai ser nossa vida até o ciclo seguinte. Determina se a gente vai avançar, se a gente vai progredir, ou se a gente vai estagnar, ou se a gente vai regredir. Então, a importância das transições de vida, da fase de transição de vida, você ler o que está acontecendo, você entender que uma fase da sua vida se encerrou e outra vai continuar, você saber ler o cenário e saber se adequar a isso, vai determinar seus anos de vida até o próximo ciclo. O Kiefer Sutherland se baseou muito nisso e, a meu ver, ele respondeu muito bem a esses ciclos, tanto que ele é um ator que está trabalhando continuamente desde os anos 80 até hoje. E, inclusive, os melhores papéis deles, os papéis mais consagradores dele, vieram quando ele tinha mais de 35 anos. Então, você não é aquele ator que caiu naquela coisa do hype jovem, né? Que nos anos 80, muitos atores dos anos 80 eram sucessos quando jovens, mas os anos 80 acabou, o cinema mudou, os atores envelheceram e eles não conseguiram ir se renovando, respondendo ao fim do ciclo para começar outro. O Kiefer Sutherland conseguiu. Então eu achei essa lição muito válida, acho que essa lição é válida para todo mundo. Eu super me identifico, porque eu já tive vários ciclos na minha vida e acho que estou conseguindo responder bem a todos, ainda bem. Mas eu conheço gente que não respondeu, bem aos ciclos, e aí você vê aquela pessoa que o Kiefer Sutherland chama de zumbi, né? Walking Dead é o termo que ele usa, que o escritor curitibano aqui do Brasil, Cristóvão Tesa, chamava de múmias de si mesmo. Aquela pessoa que está 20 anos parada, aquela pessoa que você fica 20 anos sem ver ela, a pessoa está do mesmo jeito, ela está um fantasma do que ela era, a pessoa não evoluiu, a pessoa não seguiu em frente, a pessoa não conseguiu se renovar. E eu acho que esse é um risco que muita gente incorre e que o Kiefer Sutherland não conseguiu incorrer. Eu acho isso um exemplo válido para todo mundo. Então, essas são as duas principais lições que eu extraí desse livro. Um livro muito bom, é muito bom conhecer a carreira de um ator que você admira, né? Conhecer com profundidade a carreira de um ator que você admira. Eu sou um grande admirador do Kiefer Sutherland desde os anos 80, desde Garotos Perdidos, que foi a primeira vez que eu vi ele como ator, foi quando eu aluguei Garotos Perdidos. Não me lembro se chegou a ser exatamente nos anos 80, mas creio que foi 87, 88, assim que saiu em videocassete. E eu recomendo muito esse livro para quem gosta do ator, para quem quer ser ator. Tem várias lições aqui preciosas, ou para quem quer aprender como se manter na vida renovado, como se renovar e manter sua carreira, sua vida sempre à evidência, sem virar um Walking Dead, sem virar um zumbi. Então, é isso. Prazer, tchau.